para todos aqueles que estão de volta aqui no canal Modernidade e Ciência, o meu já obrigado, e continuem sempre, se gostarem do conteúdo, dando joinhas, e para aqueles que é a primeira vez, aproveite a oportunidade para se inscrever no canal. Vou colocar aqui inicialmente, antes de entrarmos nesse vídeo que vai tratar das questões do que está por trás do controle das redes sociais, vou colocar então primeiro a vinheta do canal, para reforçar aqui o contexto sociológico que eu sempre pretendo passar para vocês. Então, vamos à vinheta. Pois então, vejam que muitas das fotos, das coisas que eu sempre coloquei na montagem da vinheta do canal, é algo que já foi estudado desde ali de meados do século XIX, esse controle sobre a sociedade, à medida que a sociedade foi se aglutinando de uma maneira urbana. Então o controle sobre o comportamento dessas pessoas passou não só a ser uma coisa mais visível, detectável, mas começou a ser estudado. E é claro que os governos passaram a se interessar muito sobre esses controles que pudessem ser feitos sobre todas essas pessoas, coisa que hoje, através dos dispositivos de inteligência artificial, a mobilidade monitorada através dos dispositivos portáteis, né, como os laptops, os notebooks, tablets e os próprios celulares, esse rastreamento a gente está vendo efetivamente que pode servir para muita coisa. E a nossa vida, digamos assim, a nossa interação, sempre foi uma coisa muito estudada na sociologia, as interações de pessoa para pessoa e como que isso no tecido social vai se desdobrando. O Goffman, por exemplo, estudou isso, o Henri Lefebvre também estudou, bem lá atrás, no começo do século, o George Simmel também estudou esse comportamento. Então, essas questões são do interesse dos governantes para saber monitorar e manipular essas grandes massas. O uso, a gente sabe, desde a criação, por exemplo, do rádio, durante muito tempo os governos utilizaram o rádio como uma fonte de só eles tinham aquela informação, passavam aquela informação da maneira que eles queriam via aqueles programas de rádio, que curiosamente o Brasil mantém alguns desses programas oficiais de rádio, né, até hoje, uma coisa criada ali na época do Getúlio Vargas, né, como é sabido. Então eu quero tratar aqui de uma maneira, isso aqui é uma introdução do tema, não vou exaurir toda a questão. Vocês devem ter visto recentemente que das redes de comunicação, de conversação, digamos, a Parler, foi simplesmente derrubada com o argumento de que havia ali conversas de grupos que poderiam causar terrorismo, uma coisa assim, né? Como se em qualquer outro meio isso também não fosse possível, de você ter grupos que trocam suas ideias, suas ideologias através dessas redes, né? Mas aquilo levantou uma questão, se o motivo real era realmente que aquilo era um risco, ou se não era um ataque de concorrência, uma coisa concorrencial. Não é à toa que, também notícia nos últimos dias, o Google vai provavelmente ser processado pela terceira vez, uma terceira tentativa de procuradores americanos com relação a como que ele usa a lojinha deles, o que entra e o que não entra, o que ele tira da lojinha. Então ele que escolhe o que entra e o que não entra. E mesmo para aqueles que estão lá dentro, os percentuais que ele cobra, que como diz aqui a matéria, pode chegar a 30% daquilo que é vendido, daquele aplicativo, por exemplo, que é baixado na loja dele, que é um pedaço para ele, né? Também dias atrás, tem toda aquela notícia com relação do WhatsApp, na integração com a plataforma Facebook e WhatsApp, para que em Instagram, que as coisas sejam compartilhadas. Quer dizer, ele começa a monitorar
Isso já vem sendo feito de uma maneira muito sutil, mas ele começa a monitorar tudo que é feito nessas plataformas e ele começa a direcionar ofertas ou sugestões de visualização, tudo isso de uma maneira integrada, né? Acontece que são públicos diferentes que usam essas plataformas, porque elas surgiram em épocas e por motivos diferentes. Quando o Instagram foi criado, basicamente era um compartilhador de fotos. Ele evoluiu muito nessa direção, né? Incorporando vídeos e coisas que podem ser feitas como um flash, ali, como uma propaganda, enquanto o Facebook era muito mais uma rede de relacionamento que superava o antigo Orkut, por exemplo, né? E o WhatsApp tem hoje seus concorrentes e basicamente começou com um sistema de mensagens que concorria com o Messenger, que era uma coisa tradicional ali da época da Microsoft, né? Então esse tipo de integração de bancos de dados, aí quando vem uma Amazon e toma partido do que estava acontecendo com o Parler e simplesmente derruba os servidores dessa rede, que está sendo inclusive agora processada, a Amazon está sendo processada, pelo menos a Parler está processando, quer dizer, olha, que rompimento de contrato é esse? Quem é você para julgar o que está passando pela rede? Se as pessoas realmente, o setor judiciário desses países entende que qualquer meio digital que está sendo utilizado para alguma coisa que seja uma contravenção, eles têm todo o direito de ir atrás daquelas pessoas, de pedir que aqueles dados sejam fornecidos para a autoridade judicial e ter o devido encaminhamento jurídico daquilo. Agora, é muito curioso que as próprias empresas, que são essas chamadas Big Techs, elas agora estão se dando como se fossem, certo? Elas decidem como se fosse uma corte de julgamento. Então você passa por um crivo de quem ali? Teve o contraditório, que é uma coisa que é desde do direito romano. Cadê o contraditório? Não, você pode se defender. Você vai se defender ali, o cara continua respondendo a mesma coisa. Não gostei do que você disse e você está bloqueado. Que espécie de contraditório é esse? Você consegue levar as testemunhas? Você consegue levantar os dados sobre aquilo? Que espécie de coisa é essa? Quer dizer, quando você vê que recentemente anunciado que foi para o Facebook um advogado que atuou durante anos no governo Obama e agora ele está ali numa área de direitos humanos e coisas do Facebook. E aquilo leva a crer que assim, cada vez mais eles vão começar a interferir. Isso pode, isso é certinho, isso eu não gostei, isso é certinho. Porque muita gente dessa linha do tal do politicamente correto, eles não gostam da confrontação. Você começa a argumentar, né, com os seus argumentos, se contrapondo àquilo que está sendo dito pela grande mídia, você imediatamente é negacionista. Não, você é um negacionista. Não, mas eu estou querendo apresentar meus pontos. Posso apresentar meus pontos? Não. Você é negacionista. E aí, muitas vezes, as referências que eles têm, é igual quando eu sempre falo aqui do IPCC, que faz se parecer com uma entidade científica e, na verdade, é um órgão político dentro da organização multilateral ali. Mas as pessoas, pela repetição de que a grande mídia, jornalistas falam, aí aparece um pesquisador, se você for ver, ele vive daquilo, ele ganha dinheiro para participar desses encontros internacionais. Então tem muita gente ganhando dinheiro, tem outros jornalistas que só mexem com essa questão ambiental. E aqueles geofísicos ou meteorologistas que discordam de pontos apresentados pelo IPCC, esses sempre são calados. Eu vi manifestações recentes de pessoas que são pesquisadores, que são cientistas, e que dizem do esforço que eles têm para fazer a publicação de um trabalho numa revista científica que recusa o trabalho. Não, esse assunto não me interessa. Então, eles já têm um lado. Então, eu queria aqui fazer algumas observações com vocês sobre coisas que me chamam a atenção. Primeiro, as grandes emissoras de TV ou jornais, a tentação que eles já tinham de tentar controlar ao máximo a informação que sai pelas redes sociais
Porque, independente, vamos te separar daquilo que é mentira, daquilo que foi construído propositadamente para prejudicar alguém, para ser um estelionato. Não vamos separar isso, né? Porque para eles tem sido muito conveniente chamar de fake news mentira, que é mentira, que é como, por exemplo, eu pegar um cachorrinho, mudar a escovação do pelo e apresentar aqui no canal como se fosse um gato. E aí, é claro, que dessas empresas checadoras de notícias vai dizer, não, olha aqui, isso não é um gato, isso é um cachorro. Isso é uma coisa. A outra coisa são notícias que eu sempre observo que assim, são distorcidas, que tiram um pedaço da informação propositadamente. Isso não é fake news? Quer dizer, toda informação ela vale se eu te passo a informação completa e eu permito, inclusive, que dê espaço para que você faça os chamados recortes dessa informação, onde eu me aprofunde em segmentos dessa informação, porque essa informação ela tem uma cronologia, ela tem uma disposição linear, mas você pode descer, às vezes, num dado específico, né? Que é o que, quando você pesquisa bancos de dados, eles falam que é uma perfuração. Realmente você tem uma camada de informações, mas você pode descer. Por exemplo, você tem uma sequência de CPFs que está na sua base de dados. Então você pode dizer que, olha, quando eu olho aqui, eu tenho milhares de CPFs que estão aqui. E que, se eu somar todos esses CPFs, as compras no mês, chegamos a alguns milhões de reais. Mas eu posso pegar especificamente um CPF e perfurar para descobrir o que especificamente aquele CPF comprou ao longo do mês. E ele comprou 5 itens, esse aqui comprou um só, esse aqui comprou 10 itens, entende? Então você faz uma perfuração no sentido. Então, se eu suprimir parte dessa informação, eu posso propositadamente enviesar para que você chegue a uma determinada conclusão. Um exemplo recente que eu vi é quando alguns veículos da grande mídia começaram a dizer que a Venezuela estava enviando oxigênio para a situação crítica no Amazonas. Quando você procurava fontes que tinham um detalhamento melhor dessa informação, você descobria que não era a Venezuela em si. É uma companhia, que inclusive já foi brasileira, depois foi comprada para a Praxair canadense, que se chama White Martins, que por uma questão logística sempre foi a maior fornecedora de insumos, de gases, como no caso do oxigênio e outros, para Manaus. Essa empresa que estava aumentando a produção e estava dizendo, vou mandar mais, porque é mais perto do que você mandar aqui do Sudeste. Então, veja que essa parte da informação, para alguns desses grandes veículos, eles tiraram essa parte que era uma empresa privada que já existe lá, que inclusive é uma subsidiária brasileira que estava lá no passado, fazendo o fornecimento do gás. Então, se você vai tentar dizer assim, isso é fake, não é que é fake, é como o padre Antônio Vieira há 300 anos atrás dizia, se você pegar uma verdade e dividir em 2 meias verdades, não necessariamente essas 2 meias verdades continuam verdadeiras. Na verdade, houve uma quebra na estrutura de toda essa notícia. Isso é muito interessante, né? Então, esses grandes órgãos, assim, eles ficam exatamente com medo de que outras pessoas, com mais liberdade e sem essa questão do enquadramento ideológico que grande parte desses veículos tem, quebrem esse monopólio da notícia, né? Daí, para mim não é surpresa que muitos desses órgãos criaram os chamados checadores de notícias, que são empresas criadas a partir do financiamento, da manutenção desses próprios interessados da tal da grande mídia. Eles passam a ser os checadores. É capaz que, passado um tempo, eles tentem forçar que qualquer um que venha a publicar suas informações precise do selo de uma das empresas de checador. Como as empresas de rating, durante muito tempo, até ficarem em total descrédito com as várias crises que surgiram, de que elas eram o validador
né, de risco e tal, de empresa, de títulos e assim por diante. Então passou a ser necessário, você precisa ter o aval daquela agência de rating, né? Sobre um certo aspecto, essas checadoras seguem pelo mesmo caminho. Em algum momento vai ter alguém que vai aparecer e vai dizer assim, não, agora vai virar lei, você não pode falar isso se você não tiver uma agência de checagem. Então, entendo que é provavelmente um movimento de tentar capturar essa liberdade que a internet e esses vários canais de vídeo, áudio e tal conseguiram prosperar. Por isso que também eu anotei aqui alguns pontos para não esquecer, é por isso que eu tenho também muita desconfiança, falando daquele caso da Amazon que simplesmente desligou os servidores da Parler. Eu sempre tive, pessoalmente, grande desconfiança do armazenamento em nuvem. Porque o armazenamento em nuvem, se por um lado você tem a conveniência, pelo outro lado você colocou nas mãos de um outro e você conta que esse outro não vai interromper o seu acesso àquela nuvem, né? Com os últimos acontecimentos, nós estamos, de fato, temos uma suspeita de que, dependendo, se você não for considerado politicamente correto, se não gostou de uma coisa que você falou, de uma coisa que você atacou, de um ponto que você defende, que você não... podem também simplesmente derrubar o seu acesso àquela nuvem e quantidade enorme de informação que você tem, você pode ficar inacessível. Por isso que, apesar de usar dispositivos de nuvem para fazer um backup, eu nunca deixei de fazer um armazenamento físico também em dispositivos que eu possa colocar tudo no sistema de segurança e tal, mas manter junto comigo. Eu posso levar para onde eu quiser, quando eu quiser, independente se alguém lá que fornece aquele serviço diz assim, nossa, como você está muito ativo, você já tem não sei quantos milhares de seguidores, uma coisa assim, eu não estou gostando muito dessa seu protagonismo. Então, eu descobri que você usa aqui para armazenamento dos arquivos, dos vídeos e coisas, você está usando isso, vou cancelar sua conta, segundo aqui as políticas. Então isso é uma coisa difusa. Várias das pessoas que foram derrubadas nas coisas tem explicações lacônicas. Você vai explicar para quem? O cara não está nem no seu país, sabe? Tem um escritóriozinho ali de representação, fazer a parte comercial, mas vai lá você tentar reclamar do que está acontecendo, ele vai dizer, não, você fala, o cara está lá em San Diego, na Califórnia, por exemplo, né? Então agora você tem que entrar em contato com o cara de San Diego, que é um cara que nunca viu sua cara, que tem uma ideologia, uma coisa assim, simplesmente, que ainda acha provavelmente que a capital do Brasil é Buenos Aires, é um cara desse que vai tomar a decisão de bloquear e coisas do gênero, né? E aí eu me remeto a muitos anos, a 35 anos atrás, quando eu comecei a participar de grupos das chamadas BBS, que eram as Bullet Board Systems, que foram criadas originariamente imaginando aqueles quadros de troca de informação que existiam nas universidades, e vendo isso, compro aquilo, dou aula de inglês, dou aula de francês, dou aula de alemão, traduzo, enfim. E aí, quando se começou a usar os primeiros sistemas de comunicação bem toscos, bem assim, com linhas, você tinha que esperar carregar as linhas, ainda não tinha a internet pública, né? Existia uma internet, primeiro militar, depois aquilo passou para o meio acadêmico, as grandes universidades começaram a trocar repositórios de informação científica. Eu me lembro de uma rede muito antiga chamada Birene, então a gente acessava aquilo para pegar material científico e tal. Só que a partir dessa nova tecnologia, isso no final dos anos 80, você também podia se comunicar, seja por texto, seja por troca de arquivos, com pessoas que criavam salas, que seriam o equivalente hoje aos chamados chats, só que de uma maneira muito rudimentar sobre um certo aspecto. Eram colunas onde você tinha que ver o arquivo
gravado ali naquela sala e você tinha condições de fazer a baixa desse arquivo. Só que a velocidade de conexão que você usava eram as linhas discadas, as linhas telefônicas discadas. Então, no máximo você conseguia multiplicar alguns poucos milhares de bits por segundo, né? Então saiu de 4.800 bits por segundo, depois foi para 9.600, e aí alguns aceleradores jogavam isso talvez para o dobro, né? E é interessante que naquele momento as companhias telefônicas tentaram bloquear o uso desses chamados modems, que tinha a capacidade de fazer uma conexão discada para você entrar numa dessas salas onde ele que recebia de todos aqueles arquivos. Então você tinha vários fóruns de discussão de vários assuntos, né? Desde assuntos mais amenos até assuntos extremamente pesados. Eu estou citando toda essa história lá dos anos 80 das chamadas BBS, porque se continuar realmente esse ativismo de tentar banir certos assuntos das redes de comunicação, né, pela internet, os canais, a forma, de certa maneira, vai ser empurrado, porque esses grupos não vão desaparecer. Da mesma maneira que existe a Deep Web, né, vão passar a existir aplicativos que são construídos simplesmente para interligar essas pessoas e trocarem as informações, fora desses grandes Big Techs. Então eu diria que o grande medo de, por exemplo, esses jornais tradicionais que aparecem seja na televisão, seja na internet, esses artistas que sempre tiveram toda uma conivência de quem escrevia e promovia e tal, hoje eles não são mais os protagonistas de tentar convencer a grande massa. E esse, para mim, é que é o grande medo. O que se tem medo dessas empresas Big Tech, mais das empresas de mídia convencional, é que o povo, em qualquer país que nós estejamos falando, o povo não está mais sendo convencido simplesmente pelaquela informação que é passada pela a grande mídia. Não é à toa que em países mais restritivos eles cortam, inclusive, o acesso da internet para todo mundo, para todas as pessoas. Você não consegue acessar um IP, né, um código IP fora daquele domínio daquele país, né? Agora, mesmo nos países onde não seria possível impor essa restrição, o caminho para mim serão dois. Que eles vão tentar cada vez mais derrubar as contas, os servidores. E o outro caminho é da judicialização total com relação àqueles que estão se manifestando de uma maneira diferente, né? Então essa guerra jurídica deve se intensificar. Então eu espero que tenha servido aqui pelo menos o vídeo para alertá-los que com todas essas discussões, essas argumentações e como é possível, como atualmente tem muita gente que está torcendo por aquele autoritarismo do bem, não é? Você já deve ter visto por aí, tem gente pregando, não, nem todo autoritarismo é mau, tem alguns que são bons, né? O que me cheira sempre é aquela visão progressista, né? Todos os regimes socialistas, eles sempre tiveram uma ponta onde, por um lado, se diziam democráticos, né? Só na ponta, a pontinha do iceberg. Mas quando você descia realmente nas profundezas, eles eram totalmente autoritários. Eles não podem conviver com a contestação, né? Tem que ser só a lacração.